Independente do momento em que você está ouvindo este vídeo, eu quero lhe saudar com um bom dia, com uma boa noite ou uma boa tarde, mas na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar hoje neste canal, semeando a palavra de Deus, trazendo para você mais um vídeo com uma escatologia básica. Vamos estudar hoje sobre o juízo final e os livros que serão abertos. Primeiro nós vamos estar falando sobre o juízo final. Dizemos assim na leitura do juízo final: vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Trazemos esse tema em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 12. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com os seus corpos literais e imortais, porém encarregados de pecados. Conferimos lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, e Apocalipse capítulo 20 ainda, e o versículo 15. Este julgamento não acontece nem no céu, nem na terra, mas em algum lugar entre as duas esferas. O trono de julgamento é grande, é de vastíssimas dimensões, enchendo o campo inteiro de nossa visão. Expulsa da vista todos os outros elementos como céu e terra. Ameaça e deixa a mente atônita. Trata-se de um infinito julgamento, diante do qual está o que é finito, o pobre humano, morto, mas carregado de pecado. O trono é branco, resplandecente, de pureza e santidade, o que exige justiça, castigo, julgamento, purificação, retribuição. Tudo isso descreve uma cena fora da história humana. É o juízo final. João escreve dizendo: e abriram-se os livros. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. A palavra livros está no plural, indicando a variedade de livros que serão abertos no julgamento dos mortos. Tudo vai ser revelado neste dia. O arquivo divino não falha. Então, vamos ver alguns livros, os livros que serão abertos no dia do grande juízo final. Serão abertos o primeiro livro, o livro dos Atos dos Homens, Apocalipse capítulo 20, versículo 12. O homem comete o pecado por palavras, por pensamentos e por obra. Tudo isso está registrado neste livro. Eclesiastes capítulo 12, o versículo 14. Mateus capítulo 12 e o versículo 36. Falamos do segundo livro. O segundo livro é o livro da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15. E ainda capítulo 9, versículo 1. Este livro será usado para julgamento. As pessoas que nunca viram falar do Evangelho, ela vai ser julgada pelo livro da consciência. Talvez você que está ouvindo este áudio nunca fez essa pergunta: como Deus julgará aqueles que nunca ouviram falar de Cristo? Bem, o critério será o livro da consciência, pois mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, versículo 15. Todos os seres humanos possuem a lei da consciência em seu
coração, lhe dando a noção do que é certo e errado. Terceiro livro é o livro da memória, Lucas capítulo 16 e o versículo 25. Este livro trará à memória de todos os indivíduos o que eles praticaram nesta vida, fazendo com que eles reconheçam a justiça do julgamento que estão sendo submetidos. Romanos capítulo 2, versículo 2. Quarto livro, livro do Evangelho, João capítulo 12, versículo 48. Romanos capítulo 2, versículo 16. Este livro será usado contra aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e não aceitaram. Seu julgamento será de conformidade com o conhecimento que chegaram a ter do Evangelho anunciado pelos pregadores. Quinto livro é o livro da lei. Romanos capítulo 2, versículo 12. Este livro será usado contra aqueles que tiveram o conhecimento da lei de Deus e não obedeceram. Em Mateus capítulo 23, versículo 15, Jesus chegou a dizer que os fariseus estavam ensinando os seus prosélitos a serem 2 vezes filhos do inferno, por conhecerem a lei e não obedecerem. Sexto livro, o livro da natureza. Salmos capítulo 19, versículo 1 ao 4. Este livro também será usado contra aqueles que alegarem nunca terem conhecido o conhecimento de Deus, porque as suas coisas invisíveis, aleluia, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 1. Sétimo livro, o livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Neste livro estará o nome dos salvos de todas as épocas. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. Jesus disse aos seus discípulos: Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo demonstrou não ter nenhuma dúvida que os nomes dos crentes fiéis estavam escritos no livro da vida. As pessoas que participarão deste julgamento são aqueles que foram fiéis a Deus durante o reino milenar de Cristo e não acompanharam Satanás na sua última revolta. Estarão diante do trono branco e com os seus nomes escritos no livro da vida. Estarão os ímpios falecidos de todas as épocas sendo julgados e também aqueles que seguiram a Satanás no final do milênio e durante a rebelião. Estarão ali para receber a sentença final. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Conforme Apocalipse 20, do 11 ao 15, os incrédulos serão lançados no lago de fogo, o inferno, depois do julgamento do grande trono branco, e permanecerão ali por toda a eternidade. E é a própria escolha do indivíduo que lhe traz esse castigo eterno. Sem dúvida, o maior do sofrimento pelas pessoas no inferno é que eles estão excluídos eternamente da presença de Deus. Se a alegria arrebatadora é encontrada na presença de Deus, Salmos 16, 11, pavor total é encontrado na sua ausência. Toda pessoa deve decidir se passará a eternidade no céu ou no inferno. A escolha a ser feita é entre a vida eterna ou o castigo e desprezo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. O homem deve fazer a escolha certa hoje. Naquele dia não haverá mais escolha. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Fica para reflexão esta mensagem
para que entre no coração de cada um e reflita qual livro que mais tocou a sua vida. O Ato dos Homens, o da Consciência, o da Memória, o Evangelho, o da Lei, o da Natureza, o da Vida, enfim, todos esses livros serão abertos no grande juízo final. Devemos estar preparados diante de Deus para que nós possamos gozar a eternidade com Cristo para todo sempre. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e tenha uma boa reflexão neste vídeo e compartilha para os outros amados irmãos que ainda não ouviram esta mensagem. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.